ganhei um spinner de presente do meu pai. Eu sou fera. Tá? Minha luz caiu. Fala galera, bom dia. A gente tá aqui pra fazer finalmente a gravação. Finalmente eu digo pros meus alunos, porque eles já me mandaram há muito tempo várias perguntas na sala de aula, escritas. Vou mostrar pra vocês que eu deixei aqui guardadinho os bilhetinhos dos meus alunos com perguntas escritas nos bilhetinhos. Pelo que eu dei uma olhada, tem pergunta que eu não vou poder responder. Porque tem pergunta que fizeram sobre o colega, por que fulano é isso, por que fulano é aquilo. Eu não vou falar sobre o seu colega, né? Eu vou responder suas curiosidades. Então, as perguntas que foram feitas com curiosidades, a gente vai responder agora. Primeira pergunta, já começou bem difícil, hein? Qual o segredo do universo? Qual o segredo do universo? Eu podia responder, eu sou professor de química, eu podia responder o segredo é a química que explica tudo, mas não é tão fácil assim, certo? Segundo o livro, eu tenho ele até aqui, deixa eu pegar o livro rapidinho. A bagunça dos meus livros ali atrás, tá? Eles eram todos organizados em cima dessa estante, mas aí chegou uma impressora aqui que eu tava imprimindo muita coisa e aí eu tive que juntar os livros tudo numa pilha só e tá parecendo uma pirâmide de livro, mas vai ficar tudo direitinho. Tem alguns livros aqui que são da minha mulher. Eu achei o meu livro. O Guia do Mochileiro das Galáxias. Esse livro responde o segredo da vida, do universo e tudo mais, certo? Então, quem quiser descobrir o segredo do universo, leia o Guia do Mochileiro das Galáxias. É um clássico aí da literatura de ficção. E ele diz que esse segredo, depois de milhares de anos processando, é 42. Isso é coisa de nerd. Minha opinião é que o segredo do universo é o amor. O amor resolve tudo, certo? Se você tiver qualquer problema e está querendo descobrir o segredo do universo por causa disso, se resolve com amor. Próxima pergunta, depois do segredo do universo. Uma pergunta que foi assinada aqui de forma enganosa, né? Tenho certeza que não foi o próprio Renato Russo que me mandou essa pergunta, mas a pessoa utilizou a composição dele e está perguntando, me diz por que o céu é azul. É simples, o céu é azul por causa do ozônio, certo? O céu não seria azul, então o universo lá fora a gente veria tudo escuro. A gente tem a luz do sol batendo na gente, é como se a gente estivesse numa sala escura. A luz do sol é essa luminária aqui. Pronto, a gente teria a luz do sol apontando pra gente e tudo ao redor dela a gente veria preto, seria o certo. Mas a gente vê azul, por quê? Por causa da camada de ozônio, certo? A luz solar interage com a camada de ozônio e provoca essa luminosidade azulada que a gente vê durante o dia. Mas o céu é azul por causa do ozônio, tá? Minha luz caiu. Caiu, vamos continuar sem luz. Correria, correria. O que é açúcar invertido? Excelente pergunta. A origem do nome invertido, obviamente, é química, certo? Então a pergunta sobre o açúcar invertido tem a resposta na química, obviamente. Para quem ainda não estudou química orgânica, vai parecer um pouco estranho esse tema. Mas alguns compostos orgânicos, compostos de carbono, têm a propriedade de interagir com a luz, certo? A luz polarizada. Luz polarizada é o seguinte, a luz vibra em vários planos, certo? Você tem ondas, a luz é uma onda eletromagnética, e você tem ondas na horizontal, na vertical, nas diagonais, e a luz polarizada é uma luz que vibra num sentido só. Você teria uma onda vibrando num sentido só. Por sinal, essa lente desses óculos são polarizadas, eles pegam a luz que está entrando no meu olho e direcionam, tornam essa luz apenas num sentido. O que é que esses compostos orgânicos que eu falei fazem com essa luz polarizada? A luz vem vibrando assim e quando ela interage, ela passa por alguns compostos, ela gira ou para a direita, nesse caso para cá, ou para a esquerda, certo? Então ela vai girar ou para a direita ou para a esquerda. Esses dois compostos recebem um nome, destrógeno e levógeno. Quem gira para a direita, destrógeno. Quem gira para a esquerda, levógeno. O açúcar invertido é porque, na verdade, é a sacarose, que é quebrada através de um processo químico em glicose e frutose. E essa mistura de glicose e frutose, antes a sacarose girava essa luz polarizada, ela interage com a luz, girando a luz para a direita. A sacarose é destrógeno, certo? E depois da mistura vai ter glicose e frutose, mas o giro resultante da luz vai ser para a
esquerda, por isso o açúcar invertido é levógiro, certo? Ele inverteu o sentido que gira a polaridade da luz. Próxima pergunta. Achei o mesmo papel. Laura, obrigado pela pergunta, Laura. Como é a química do amor, querido professor? Eu vou explicar basicamente para você quais são os compostos que andam na sua cabeça quando você está se apaixonando, certo? Você tem uma disparada de neurotransmissores dentro do seu cérebro e por isso você se apaixona. Então tem como controlar isso. Não vou ensinar no vídeo de hoje, eu só vou falar qual é a química do amor, quais são os compostos. Uma coisa importante de diferenciar para quem fez a pergunta sobre a química do amor é que existem várias fases do amor, né? E a química atua especificamente na segunda fase que eu vou citar aqui. A primeira fase pode ser relatada como a fase do desejo. Aí quando você viu a pessoa pela primeira vez e disse, rapaz, que moça bonita, que rapaz bonito, então você criou aquele desejo e aí não tem muita coisa com neurotransmissor pra gente explicar não. Só que aí você foi lá falar com ele, conheceu melhor, achou ele interessante, pronto. Aí vem a segunda fase, que é a fase da paixão, certo? Você vai se apaixonar por aquele rapaz ou por aquela moça e aí nessa fase da paixão é onde você vai ter um bombardeio de neurotransmissores rodando pelo seu cérebro e fazendo você ficar ainda mais apaixonado. A terceira fase, obviamente, eu já estou casado há 5 anos, já cheguei na terceira fase. Eu ainda sou apaixonado pela minha mulher, claro que eu sou, mas esse amor é o que se chama de amor sóbrio. É o amor que você decidiu que realmente aquela paixão é uma coisa que você quer estabelecer na sua vida. Estabelecendo esse amor prolongado, certo? Onde você decide, né, até que a morte nos separe, é um amor sóbrio, um amor racional, onde você tomou uma decisão bem pensada depois de sentir essa fase da paixão. São 3 neurotransmissores responsáveis por essa segunda fase da paixão, certo? A primeira, eu até anotei aqui algumas coisas para poder responder essa pergunta muito organizadinho. A primeira é a norepinefrina, certo? Eu conhecia até melhor os outros 2 que eu ia falar, mas essa foi uma curiosidade. A norepinefrina é um estimulante natural do cérebro, então ela é responsável aqui pela exaltação e euforia. Sabe aquele coração fica batendo rápido, você fica ofegante, pronto, tudo isso é culpa da norepinefrina, certo? Os outros 2 neurotransmissores são a serotonina e a dopamina, certo? Serotonina e dopamina. Com esses 2 neurotransmissores a gente vai ter o seguinte, o primeiro deles, a serotonina, vai estar em níveis baixos quando a gente está apaixonado, certo? A serotonina é um neurotransmissor muito associado aos nossos sentimentos de grupo grande, viver em sociedade, então você tem aquela recompensa social, você é uma boa pessoa, você vai ter altos níveis de serotonina. Mas no caso de se apaixonar, você esquece, não, eu quero saber do grupo mais não, eu só quero saber daquela pessoa, certo? Por isso os níveis de serotonina são muito baixos em quem está apaixonado, inclusive comparando-se a pessoas que possuem transtorno obsessivo compulsivo. Resumindo, quem está apaixonado fica meio maluco mesmo, certo? É culpa da serotonina. O terceiro neurotransmissor é a dopamina. Dopamina é um neurotransmissor relacionado com a recompensa, certo? Quando a gente atingiu uma meta, por exemplo, você conseguiu concluir aquele assunto que você botou para estudar no dia, pum, uma dose de dopamina na cabeça, certo? Pessoas viciadas em drogas, em álcool, recebem doses de dopamina. Quando o seu celular toca uma notificação, plim, você pensa que pode ser uma mensagem, você destrava o seu celular, você recebe uma dose de dopamina. Então é tudo uma questão de recompensa. A dopamina é extremamente recompensadora e quanto maior o seu nível da paixão, né, quanto menor de serotonina, você está mais apaixonado. A norepinefrina também está deixando você exaltado. O seu nível de dopamina, quando você encontra aquela pessoa amada, pum, vai lá pra cima. É uma mega recompensa pra você. Beleza? Próxima pergunta. Obrigado pela pergunta, quem mandou a pergunta sobre o amor. Vou até respirar fundo com essa pergunta, mas é interessante. Se o menino que eu gosto... Corta essa parte aí. Tem a letra da pessoa, pode ser que algum amigo ou amiga reconheça, certo? Se o menino que eu gosto está gostando de outra menina, como eu faço
para ele parar de gostar dela e começar a gostar de mim? Interessante a pergunta, hein? Deixa eu contar uma história. Quando eu tinha 12 anos, eu me apaixonei por uma menina. Me apaixonei e fiquei 2 anos apaixonado por ela e não era correspondido. Igual a você que mandou a pergunta. No final desse outro ano, né, passou um ano inteiro eu apaixonado e não era correspondido de forma nenhuma. Passou outro ano e eu não era correspondido. E aí eu ficava triste. E um professor me encontrou triste em algum lugar da escola e falou: Lucas, rapaz, você é um cara bom, você é um menino joia, bom aluno. Esquece isso, você tá triste, eu sei que é por causa de alguma menina. Parece que ele adivinhou. Eu sei que você tá triste por causa de alguma menina. Esquece isso, rapaz, vá viver sua adolescência. Essa fase é tão boa, vai jogar bola, vai estudar. Agradeço muito pelo conselho dele, eu ouvi e deu super certo. Eu esqueci da menina, fui jogar bola, fui estudar. Isso era a 8ª série, quando ele me deu esse conselho. Primeiro ano jogando bola, estudando. Segundo ano jogando bola, estudando. Terceiro ano eu era bom aluno. Ela começou a ter dificuldade de química e eu comecei a dar aula e a gente acabou namorando. Então, depois de deixar ela pra lá, esquecer e parar de ficar obcecado por aquilo, eu me tranquilizei, comecei a... E outra, quando a gente tá apaixonado, a gente tenta fazer de tudo para fazer a pessoa olhar pra gente. E isso às vezes inclui coisas que não é ser a gente mesmo. A gente acaba fingindo às vezes certos comportamentos, certas coisas com a intenção de chamar a atenção da pessoa. Então isso não é legal, certo? Você tem que ser você mesmo. E você só vai ser você mesma quando você relaxar, esquecer disso. Seja você mesma, deixe ele notar suas qualidades, certo? Na hora de que alguma situação aconteça, você agir da forma correta, ele vai perceber que você tem qualidades, certo? Dê aquela caprichada no visual também, porque a pessoa vai se apaixonar também, né, pela aparência, é a primeira fase ali do amor, mas seja você mesmo, essa é a minha dica, esqueça ele e seja você mesma. Se tiver de ser, das duas uma, ou você vai esquecer dele e de repente, rapaz, realmente eu gostava daquele rapaz, mas tem coisa melhor pra mim. Ou ele vai começar a perceber suas qualidades e você vai chamar a atenção dele sendo você mesma. Próxima pergunta. Como funciona uma bomba de fusão de nitrogênio? Não existe fusão de nitrogênio, tá? A pergunta sobre a bomba de fusão, ela é de hidrogênio. Provavelmente você confundiu os elementos, os nomes são muito parecidos. A bomba de fusão, existem 2 tipos de bombas, tá? A bomba que inclusive infelizmente completou 50 anos daquela situação de Hiroshima e Nagasaki, era uma bomba de fissão, certo? Jogaram uma bomba atômica no Japão, nas cidades, né? Nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, bombas de fissão. O que é uma bomba de fissão? Fissão é quebra. Então você vai pegar um certo elemento e vai partir ele, quebrar em pedaços menores, e isso provoca uma reação em cadeia. Quando ele é quebrado, um pedacinho dele bate em outro, que é quebrado também, e toda essa energia liberada na quebra do núcleo do átomo, certo? Bombas nucleares, como o próprio nome diz, uma bomba nuclear. É uma bomba que usa a energia do núcleo do átomo. Esse núcleo é quebrado e aí toda a energia liberada é o que provoca aquela explosão gigante. Essa era uma bomba de fissão. O que é uma bomba de fusão? A bomba de fusão é muito mais poderosa. A bomba de fusão é o que acontece no Sol, por exemplo, onde você teria 2 átomos aí de hidrogênio pequenininhos se fundindo. É tanta pressão, tanta temperatura, que 2 átomos de hidrogênio vão se unir e virar um átomo de hélio. Por isso que o nome do Sol normalmente na origem latina, né, da língua do latim, é Hélios, né? Você teria heliocêntrico, um sistema heliocêntrico, onde o Sol é o centro e os planetas giram ao redor. Por causa disso, né? O elemento, na verdade, herdou o nome do Sol. É o que ocorre lá no Sol. A bomba de fissão, para você ter uma ideia da diferença de poder dela,
é a espoleta da bomba de fusão. Você estoura uma bomba de fissão nuclear para desencadear o processo de fusão nuclear, e aí tem uma reação em cadeia também, onde os núcleos vão se fundindo e liberando muita energia. O termo que se usa para medir energia de bombas atômicas é tom, né? Tom quer dizer tonelada. Tonelada de quê? De dinamite. Então você calcula quantas toneladas de dinamite aquela bomba equivale. As bombas de Hiroshima e Nagasaki eram cerca de 20 quilotons, se eu não me engano. É um número próximo a isso. Então quer dizer que seria 20 mil, por causa do quilo, toneladas de dinamite. Então você teria 20 mil toneladas de dinamite. As bombas de fusão nuclear são na casa dos megatons. Então você teria aí uma bomba de 20 megatons, ou seja, ao invés de 20 kg é 20 mega, 20 vezes 10 a sexta toneladas de dinamite, certo? É muito poderosa, e assim, é triste que a humanidade, né, é triste que a humanidade tenha que viver com esse tipo de arma, porque é uma coisa completamente desnecessária. Próxima pergunta. Essa veio bem embalada, viu? Tá bem dobradinha. Pergunta número 1. Obrigado pela pergunta, por sinal. Fala sobre o cachorro dele que fez xixi no chão, o cachorro do meu aluno aqui, que fez xixi no chão e ele jogou água sanitária. Mas leu na água sanitária depois que não era bom misturar com produtos relacionados a amônia, certo? Porque provocaria a liberação de um gás tóxico. Resposta para essa pergunta: não se preocupe, certo? Para limpar o xixi do seu cachorro, a melhor coisa é a água sanitária mesmo, porque vai garantir a higiene ali daquele local. A concentração de amônia no xixi não é tão alta assim, você não tem amônia pura, certo? Para quando você jogar água sanitária você tem uma reação a ponto de ter um perigo para você. O ideal, por exemplo, é que se alguém está lavando um ambiente fechado, certo? Você está no seu banheiro utilizando água sanitária ou limpando um xixi que o cachorrinho fez no quarto, você não fique muito tempo naquele ambiente se ele não for arejado. Então você não pode estar num ambiente fechado, certo? Com água sanitária reagindo com amônia e você respirando aquilo ali num ambiente fechado. O ideal é que você tenha um ambiente arejado. Mas se for uma pocinha, você não tem um mega cachorro que vai fazer 1 litro de xixi. Se for uma pocinha de xixi ali e você derramou água sanitária, nem se preocupe, não tem produto melhor na sua casa, nem produto mais seguro para você usar do que água sanitária. E a pergunta número 2 é: li na internet que é possível usar batatas como fonte de energia. É verdade? É verdade, sim. Vários alimentos, né? Obrigado pelas perguntas, por sinal. Vários alimentos possuem eletrólitos, né, que a gente chama. O que é que são eletrólitos? Eletrólitos são íons, né, partículas que conduzem eletricidade quando dissolvidas na água ou em qualquer outro meio. E aí, limões, batatas e outros alimentos possuem a propriedade de que você consegue conectar 2 fios metálicos em 2 pontas da batata e utilizar como pilha. Literalmente, se você já estudou eletroquímica, ou se você é meu aluno e a gente vai estudar, você vai entender como é que isso funciona quando você tem uma pilha. Então, o mesmo processo químico, entre 1000 aspas, né, que ocorre numa pilha, vai estar ocorrendo ali de alguma forma. São reações de oxirredução, alguém está perdendo elétrons de um lado, alguém está ganhando do outro, e esse fluxo de elétrons de quem está perdendo para quem está ganhando passa por um fio. Pronto, quando ele passa por um fio, às vezes ele é suficiente para acender uma lâmpada ou fazer alguma coisa mais simples. Às vezes você pode até ligar várias batatas juntas, mas não crie esperança que você não vai conseguir acender as luzes da sua casa, por exemplo, ou usar o computador, jogar videogame apenas com batatas. Próxima pergunta é uma pergunta bem parecida com aquela questão do como é que eu faço ele gostar de mim. A pergunta é: vale a pena mendigar abraço? Vale a pena correr atrás de uma pessoa que não te dá bola? Resposta curta: não. Não vale a pena mendigar abraço, não vale a pena correr atrás de alguém que não te dá bola. Fique com pessoas, né? Esteja próxima de pessoas que querem estar com você. Você não precisa ficar mendigando a atenção de ninguém. Esqueça essa pessoa se você tem que ficar mendigando a atenção dela, se você tem que mendigar um abraço.
fique perto de quem gosta de te abraçar e de quem você gosta de abraçar também. Você tem o poder nas suas mãos de escolher as pessoas que você está ao redor, e isso faz toda a diferença na vida da gente, quem a gente escolhe perto da gente, certo? Não vale a pena. 3 perguntas. Por que eu levo tanto gelo? Pergunta número 1. Por que eu ainda tô solteiro? Pergunta número 2. Por que o presidente é tão exemplar? Infelizmente, a gente tem políticos no nosso país que não são exemplares em nada. Não só o presidente, como muitos outros, principalmente os nossos deputados, não são exemplares em nada. Então eu me recuso a responder e comentar a terceira pergunta. A primeira e a segunda eu posso lhe dar uma dica. Por que eu levo tanto gelo? Primeira coisa, você está querendo receber a atenção daquela menina. Eu estou dizendo menina porque ele falou que é solteiro, porque eu ainda estou solteiro. Você está querendo receber a atenção daquela menina. Primeira coisa, esqueça. Foi a mesma dica que eu passei, eu já contei minha história. Nesses 2 anos que eu sofria e achava que ficava levando o gelo dela, eu acabei caindo na famosa friend zone, virei amigo, certo? E quando eu esqueci, passei a ser só um colega de classe, o máximo que eu dava era um bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Eu era educado, mas não ficava mendigando a atenção de ninguém. Foi quando funcionou. Então, se você leva gelo, dê gelo, certo? Na verdade, tem um amigo até que defende uma tática chamada de fogo e gelo. Você vai dar um bom dia bem atencioso num dia e ela vai se sentir importante e receber sua atenção, e no outro dia você não vai falar nada. Isso vai deixar ela intrigada porque ele não falou comigo, certo? Então, testa aí qual tática funciona para você. Ou você responde o gelo com gelo, ou você tenta usar a técnica do fogo e gelo, certo? De repente, ela vai responder melhor a uma dessas 2 técnicas e você vai ter sucesso. Se não tiver também, esquece, segue a vida. E porque eu ainda estou solteiro, acho que tem um pouco de relação as 2 coisas, né? Outra coisa, não tem pressa não, que menino de 13, 14, 15 anos às vezes está agoniado porque está solteiro. Tem que estar solteiro mesmo, vai estudar, depois que tu passar no vestibular tu vai namorar. Essa pergunta foi uma alfinetada, mas obrigado pela pergunta. Por que as pessoas acham que podem explicar sentimentos com reações químicas? Aí, sem explicação, Carlos André Style, por favor, please. Carlos André Style, please. Carlos André, para quem conhece, é um professor, amigo, sócio, assim, fui aluno dele e hoje a gente é colega de trabalho, e ele tem as explicações químicas para tudo. Então ele consegue explicar essa questão do amor, da paixão, com reações químicas. Eu vou ser bem sincero com você. São reações químicas, mas são reações que a gente não controla. Então a gente não quer explicar, a gente explica o que é que acontece na verdade quando você está apaixonado, mas a gente não consegue explicar. A Carlos André tende a ter essas brincadeiras, mas não dá para explicar de forma tão simples como você se apaixona, se desapaixona. Sentimentos provocam outros sentimentos, então você tem um desencadeamento. Às vezes você está apaixonado, você se sente feliz, mas aí você não foi correspondido, você se sente triste. E a intenção de explicar as reações químicas que ocorrem nos seus sentimentos não é desmerecer o seu sentimento, não é reduzir aquilo a uma coisa simples e fácil de explicar, mas simplesmente misturar a ciência e o conhecimento da química com o nosso dia a dia. Todo mundo se apaixona, então trazer um pouco desse conhecimento e acabar que isso aí vira uma coisa menos penosa, né? Ou pelo menos que você possa encarar de forma divertida essas situações da vida, mas não é a intenção de forma nenhuma menosprezar seu sentimento. Eu espero que você esteja se sentindo bem, se sentindo feliz, que você seja correspondido ou correspondida no seu amor. Mais uma pergunta? Pergunta interessantíssima. Por que as pessoas mais magrinhas... Por que as pessoas mais cheinhas têm mais dificuldade para emagrecer do que as magras para ficar cheinhas? Tem uma coisa no universo chamada entropia. O que é a entropia? A entropia é a bagunça. Tá vendo meu quarto bagunçado aqui, onde os livros ficaram tudo um em cima do outro? Onde tem aqui uma garrafa de água em cima da minha pasta, onde tem os livros de química. Então,
Antes estava tudo arrumado. Para ficar arrumado, existe um certo número de configurações, ou seja, só dá para deixar arrumado daquela forma, só dá para os livros estarem todos organizadinhos daquela forma. E para ficar bagunçado, existem infinitas maneiras de ficar bagunçado, certo? Então você tem aí um crescimento do número de arranjos, vamos chamar assim. Organizado, existem poucas formas de estar organizado, bagunçado existem infinitas. Eu posso ir ali e derrubar, já está bagunçado, porque está muito grande essa pilha. Eu posso ir ali e derrubar essa pilha e ela cair tudo aqui em cima e está ficando mais bagunçado ainda. Então, quanto mais bagunçado, mais chances de reconfigurar aquilo e continuar bagunçado e ficar mais bagunçado ainda. Então, entropia é o crescimento, a entropia do universo é crescente. Então, o universo quer ter mais formas de se arranjar. Aí me diga, o cara é magrinho, tem os átomos e moléculas do corpo dele. E sim, é mais fácil bagunçar do que arrumar. É ou não é? Bagunçar é só eu ir ali e dar uma tapa e tudo vai cair. Arrumar, eu tenho que apanhar livro por livro, olhar quais são os livros da minha esposa, esse daqui de baixo, olhar quais são o meu, esse daqui de cima. Tem 2 pilhas, então eu tenho que organizar numa certa lógica. Organizar dá trabalho, bagunçar não dá. Então me diga, alguém magrinho, muito magrinho, tem uma certa quantidade ali de átomos e moléculas que podem ser arrumados de uma certa quantidade de maneiras. Se essa pessoa engorda, então o corpo dela tem novas configurações, não tem? Tem, vai ter novos compostos ali, vai ter gordura. A tendência é a gente engordar. Por quê? Porque a gente vai se nutrir. Para a gente desfazer um pouco da bagunça que nosso corpo vai virando quimicamente, bioquimicamente, o que é que a gente precisa fazer? Trabalho. Igual ao trabalho de arrumar. Inclusive o conceito físico de trabalho é relacionado com entropia. Para a gente interferir aí no nosso corpo de forma a gente reduzir um pouco a bagunça bioquímica do nosso corpo e ficar um pouco mais em forma, a gente precisa ter trabalho. Exatamente igual ao trabalho físico. Qual trabalho? Praticar exercício físico, basicamente. Você vai exercer uma força, certo? Durante uma certa distância, igual ao trabalho físico, e vai gastar aquela energia que você ingeriu e organizar o seu corpo entropicamente, para ter menos configurações, certo? Você vai ser mais magrinho, mas requer trabalho. Por isso que engordar é tão mais fácil, porque levantar o garfinho, botar na boca e comer bobagem é muito mais fácil do que levantar e dar uma corridinha ou fazer um exercício, ou até mesmo decidir aí, né, controlar a mente e decidir se alimentar melhor e comer menos. Então esse é o motivo físico e químico, a explicação da dificuldade de emagrecer. Próxima pergunta. Eu tive inclusive que pedir ajuda para... Eu já li essa pergunta antes, que diz assim: por que o senpai não me nota? Quem é senpai? Senpai, pelo que eu vi, é a gíria do paquera, né? Aquele, eu não sei se quer dizer aquele senpai, porque está escrito de outra forma aqui, ou se senpai, tudo junto, é uma palavra em japonês que quer dizer alguma coisa, mas senpai quer dizer paquera. Foi isso que eu descobri. Por que o senpai não me nota? A gente já discutiu em perguntas anteriores, eu acredito que esse vai ser um tema recorrente, que você precisa esquecer o senpai, ser você mesmo, cuidar de você, cuidar do seu visual, do seu bem-estar principalmente. Lá no livro bíblico de Provérbios diz que o coração feliz aformoseia o rosto. Então, quer dizer que se você estiver feliz, você vai parecer mais bonita para ele, certo? Procure ser feliz. Seu rosto vai ficar mais formoso e o senpai vai perceber suas qualidades, certo? Vai começar talvez a se interessar por você. Se ele não começar a se interessar por você, você vai estar mais feliz, mais bem resolvida, com o coração bem resolvido, e você vai esquecer dele e vai aparecer um senpai mais legal para você. Segue a vida. Galera, obrigado pelas perguntas que vocês enviaram. Eu estou ansioso pelo nosso próximo episódio. Foi muito legal esse primeiro, certo? Com a participação especial do meu spinner do dinheiro. E em outro episódio eu vou dar a sugestão da hashtag para vocês mandarem perguntas. E a gente, os meus alunos podem continuar mandando os bilhetinhos, por favor mandem. E quem quiser mandar pela internet, mande com a hashtag que eu vou dizer no próximo episódio.
e espero você. Até lá, você pergunta e eu respondo. Valeu!